Hoje aconteceu um episódio logo cedo aqui em casa que me fez refletir sobre o nosso ímpeto, sobre o nosso impulso de dar respostas de forma automática sem perceber o outro. Quando a gente dá respostas somente pensando nas nossas próprias preocupações, as nossas respostas correm o risco de não alcançar a outra pessoa. Então, hoje é a segunda semana de aula das minhas crianças. Nós nos mudamos de casa há 2 semanas. Somente há 3 semanas nós nos mudamos. E essa é a segunda semana de aula. Então, tudo é muito novo para as crianças, né? Eu que tenho 2 filhas de 8 anos e um filho de 5 anos. E hoje pela manhã, enquanto elas estavam se trocando, elas começaram a se lamentar, sabe? Falando que elas estavam muito chateadas porque elas não têm ainda uma amiga, elas não têm ainda uma super amiga e nem amiga para brincar na escola. Então elas contaram que no intervalo, no recreio, elas tentam brincar com as amigas dela, com as outras garotas, com as outras crianças, só que as outras crianças não dão atenção para elas. E elas estavam lá se trocando e lamentando que elas gostariam, comparando com a outra escola, dizendo que elas gostariam muito de brincar com as outras crianças. Mas como é a segunda semana de aula, elas não fizeram amizade ainda. Então eu perguntei para elas o que as amigas ficam brincando. E elas contaram. E eu perguntei o que elas gostariam de brincar no intervalo. E elas disseram uma outra brincadeira. Falei, vocês já convidaram as meninas para brincar com vocês? E elas responderam, eu convido, mas elas saem correndo. Elas não querem brincar comigo. Até então, eu estava apenas ouvindo o que elas estavam falando. E perguntando o que elas gostariam de brincar e que as outras meninas, as outras crianças brincavam, que elas não tinham tão interesse. Mas no decorrer da conversa, os meus pensamentos automáticos inundaram o meu corpo. Isso aconteceu hoje de manhã. E eu só fui perceber isso depois. Eu comecei a incentivar as crianças dizendo que era assim mesmo, que logo elas fariam amizade e que elas deveriam se esforçar ainda mais para ir ao encontro dessas garotas, que deveriam se mostrar simpáticas, com vontade, disponíveis, com vontade de brincar. Para que as outras também tenham vontade de brincar com elas, que se elas ficassem fechadinhas, as outras amigas, elas também sentem vergonha e elas não iriam brincar com elas. E então, as minhas filhas começaram a comparar a escola anterior com a relação que elas tiveram com as outras crianças, como elas foram recebidas quando elas chegaram. Contaram que logo elas fizeram amizade e que quando chegou uma garota nova, o quanto que elas acolheram e se tornaram amigas dessas garotas. E comparando isso, dizendo, essas garotas não estão fazendo o mesmo com a gente que acabamos de chegar. E eu continuei insistindo que era somente uma fase, que estava muito recente e que logo elas fariam amizade. E eu continuei preparando a lancheira, fazendo o café da manhã. E nesse momento, eu me dei conta, enquanto eu fazia as coisas, eu me dei conta que eu somente estava buscando uma solução. Que eu não estava ouvindo elas de fato. Eu estava pensando apenas no meu lado. Que aquela reclamação amanhã ia se tornar uma dificuldade para mim em convencê-las a ir à escola. Porque se aquilo tomar uma proporção, se elas não se sentirem
acolhidas com amizade na escola, todos os dias pela manhã, será na minha cabeça. Vai acontecer, eu vou ter que me esforçar para incentivá-las a ir para a escola, porque elas não vão se sentir felizes. Então, enquanto eu escutava a questão delas, eu pensava no meu lado, em como fazer com que isso não acontecesse, para que elas se sentissem bem e ficassem felizes em ir para a escola, para que elas não se sentissem tristes, ao invés de eu ouvir o sentimento delas e acolher. E quando eu saí do automático, eu disse que eu sentia muito por elas se sentirem daquela forma. Eu sentia muito por elas sentirem falta das amigas da outra escola. E ressaltei que de fato é muito triste não ter alguém para brincar na hora da pausa. É muito triste ir para a escola e saber que na hora da pausa você não vai brincar com alguém. E que eu sentia muito por elas se sentirem assim. E eu agradeci por elas me contarem o que elas sentiam, o que elas sentem. Eu agradeci muito. E somente isso, e assim elas foram para a escola. E hoje, o que eu quero falar aqui, o que eu quero trazer aqui, é sobre esse processo da gente se escutar. Você tem se escutado? Quanto você tem se escutado? Você tem conseguido escutar o seu corpo? Quando eu digo minha última opção é você, minha última opção é cuidar de mim, primeiro momento já vem assim na cabeça, é que eu não faço as coisas para mim, de repente, eu não tô saindo, vamos ver se ela vai me trazer dicas de como eu me priorizar. Mas eu não tô aqui para trazer solução nenhuma para você. Eu não tô aqui para te trazer nenhuma dica. Tudo que eu venho aqui e compartilho são processos e situações que eu já vivenciei, eu vivencio na minha vida. E eu acho que foram muito importantes e são importantes. E eu gostaria de compartilhar aqui com você. E esse exato assunto eu trouxe porque é muito fácil a gente se distanciar da gente mesmo. E quando a gente consegue enxergar que nós nos perdemos, é muito difícil a gente encontrar um caminho de volta. Porque a gente nem sabe qual é o caminho, aonde a gente quer chegar. Eu espero que essa reflexão faça sentido para você. E eu queria fazer um convite. Que se quando você estiver aqui escutando ou assistindo, e você se lembrar de alguém, que se vier alguém na sua cabeça durante essa nossa reflexão, eu gostaria de pedir para que você encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Porque pode ser desse jeito, pode ser esse um jeito dessa pessoa escutar o que ela está precisando ouvir. Algumas reflexões que acontecem a partir desse encontro podem gerar uma escuta que pode ser exatamente o que a outra pessoa está precisando ouvir neste momento. O que eu trago aqui para você costumam ser reflexões de coisas que eu vivi ou estou vivendo, reflexões que me fizeram de alguma forma chegar onde eu cheguei ou atravessar tempestades na minha vida. Um dia eu estava assistindo um filme que fez há pouco tempo atrás, um filme que fez muito sentido para mim. Era um filme que conta a história de um casal de mulheres, chama Animais. E a história conta que uma delas conseguiu uma vaga de trabalho para trabalhar em outro país. E ela estava se preparando. Ela aceitou essa vaga e estava se preparando para mudar para esse outro país. Então, esse casal, elas conversaram
e traçaram um plano de como fazer isso. E elas combinaram que uma ficaria e a outra iria na frente para receber esse trabalho, para conhecer, para saber onde elas iriam morar a partir dali, organizar a casa e a vida para onde elas iriam nesse novo país. Enquanto uma ficaria e iria organizando, ia dispensando, vendendo a casa onde elas moravam, vendendo os móveis, se despedindo e organizando essa despedida. Só que ao longo do tempo no filme, elas conversam muito, né? Elas conversam sobre Mariellen, você está tentando entrar e não consegue? Poxa, vai ficar gravado essa live, tá bom? Você vai conseguir assistir depois, não se preocupa. Então, mas ao longo do tempo, elas começam a se falar por vídeo, elas mandam mensagem entre elas, e aí uma conta, sabe? Uma conta, eu tô aqui organizando, nossa, eu tô fazendo amizade, eu já fiz amizade no trabalho novo, o pessoal aqui é muito legal, olha o trabalho que eu tô exercendo, eu tô aqui, a casa que eu tô vendo aqui é muito bacana, e ela já faz amizade, ela já sai, já vai para restaurante, já encontra os amigos. Enquanto a que fica, ela também fica organizando a vida, fazendo encontrando a amizade, as amizades, se despedindo das memórias, vendo a casa, curtindo as coisas que a vida dela, que ela está se despedindo para começar uma nova casa. Só que a que fica, durante o filme, a gente percebe um desconforto, uma sensação de que as coisas não estão encaixadas, sabe? E tem uma situação que ela encontra com os amigos, e os amigos perguntando, nossa, como é que você tá com a mudança? Tá tudo organizado? Me conta. E os amigos percebem esse desconforto dela. Ela, na resposta dela sobre os preparativos, ela fala assim, sabe, tem até assim, ela tomando uma cerveja e ela engole, sabe quando tenta engolir a resposta, assim, ela não quer responder, e ela fala assim, olha, então, tô organizando essa minha mudança, eu tô organizando, as coisas estão fluindo, tem muita coisa ainda para organizar, e ela começa a falar assim, contar de forma prática, tô encaixando aqui as coisas, mas os amigos, eles percebem, insistem na pergunta, porque eles percebem que ela não tá animada, que essa resposta dela não parece que ela está feliz. E ela responde assim, eles falam, não, mas parece que você tá um pouco desanimada, tá faltando muita coisa, será que a gente pode te ajudar em alguma coisa? E ela fala, não é nada, eu só tô cansada. Sabe o que é? Eu tô ansiosa, vou mudar de país, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou ter que encontrar um novo trabalho. Na verdade, eu tô exausta, mas a vida é assim. Tem dias bons e tem dias ruins. E hoje eu só tô num dia ruim. Mas tá tudo bem. Não é nada. E ela não diz para os amigos o que ela tá sentindo. Mas os amigos percebem que ali tem alguma coisa esquisita. Mas assim como são os amigos, eles respeitam esse limite que ela coloca. Eles não insistem numa coisa que ela não está querendo dizer. Às vezes que ela não está nem preparada para dizer sobre aquilo. Como qualquer amigo, eles só respeitam. E aí nesse filme o tempo vai passando. O tempo vai passando.
Mas tem mais coisas que começam a ficar ruim, porque ela é uma escritora. E aí o editor, ele percebe que no primeiro capítulo ela escreveu, estava legal. O segundo fazia total sentido. O terceiro capítulo estava muito bom. Mas depois, os próximos capítulos, eles perdem a essência. O editor, ele senta com ela e fala assim, eu não sei o que está acontecendo, mas não está mais fazendo sentido. Parece que o seu personagem se perdeu na história. Então, aquilo que ela está sentindo começa a se refletir no trabalho dela como escritora. E ela sai daquela conversa com a editora e não conta para ninguém. Na verdade, ela conta apenas para uma pessoa. Ela conta para uma pessoa que ela acaba de conhecer. E isso é muito interessante, chega a ser doido na nossa vida, né? Porque a gente tem a capacidade de contar coisas super íntimas, super pessoais para as pessoas que a gente não conhece. Você já parou para pensar sobre isso? Parece, a sensação que eu tenho é que a gente conta para as pessoas que a gente não conhece porque aquela pessoa, ela não conhece a gente. Ela não tem a menor expectativa sobre como a gente vai reagir, sobre o que a gente vai fazer. Então, parece que é mais fácil a gente contar as coisas mais profundas para essas pessoas que a gente nunca mais vai ver. É como se fosse uma terapia. A gente conta e fica mais fácil. Então, no filme, ela conta para essa pessoa que ela encontra sobre o livro dela, que a editora falou que não está mais fazendo sentido. E essa pessoa que ela está pergunta para ela, mas o que você quer? Para onde você quer levar esse livro? Para onde você quer levar essa história? Qual é a história que você quer contar? Qual é o seu desejo? O que você quer contar com essa história? E ela não sabe. Ela fica rindo, sabe? Sem graça. E aí ela diz que na verdade ela não sabe aonde ela quer chegar. Ela não sabe nada dessas respostas, porque ela também está perdida na própria história. E ela reconhece isso com essa pessoa. O que eu acho bonito, o que esse filme, sabe, deixa claro é que ela, a todo momento, ela não quer mudar de país. Ela não quer, o filme mostra que ela não quer mudar de país. Ela não quer ficar longe dos amigos. Ela não quer se despedir daquela casa. Ela não quer aquela outra vida. Mas ela não consegue verbalizar isso. Porque ela tá tão acostumada a não se escutar, a não validar o que ela tá sentindo. E quando a gente para de se ouvir, a gente para de se entender e de se comunicar também. Olha como é super sério isso. A gente não se escuta, a gente não se ouve, a gente não consegue entender e a gente não consegue comunicar. E aí vai virando igual um carro, sabe? A nossa vida vai virando como se fosse um carro desenfreado, sem marcha, numa ladeira, que está atropelando tudo que vê pela frente, atropela até a gente. Tudo vai saindo, a nossa vida vai saindo do eixo quando a gente não se escuta. A gente vai saindo do nosso desejo, a gente não sabe mais o que a gente deseja. As coisas vão acontecendo, correndo soltas, porque não existe um desejo como um eixo central, como uma raiz
que faça sentido e que amarre toda a história da nossa vida. E o filme fala exatamente sobre isso. Fala sobre o diálogo, sobre conversas honestas que nós temos que ter, sobre a coragem que a gente precisa ter para bancar o que a gente sente e o que a gente não sente. Sobre coragem para dizer, sinto muito para outra pessoa, mas eu tenho outros planos. Sinto muito, mas eu realmente vou te frustrar. Sinto muito, mas eu quero outras coisas. Sobretudo, eu acho que uma das mensagens mais bonitas que esse filme nos mostra é sobre a nossa capacidade intransferível e valiosa de se questionar e se escutar. E é exatamente essa reflexão que eu venho trazer hoje. Todos nós temos um sensor interno, sabe? Que é a nossa consciência, esse sensor interno. É a nossa capacidade de perceber as situações. O nosso corpo pode perceber, o nosso corpo sempre dá um jeito de dizer, tá difícil, Mariana, tá difícil, muda a rota. Fala que você não tá bem. Fala que você não quer ficar em casa, somente cuidando das crianças. Fala que esse trabalho não faz mais sentido para você. Fala que você sente falta de ter uma vida social, que você sente falta de encontrar seus amigos. Fala que você sente falta de encontrar sua família, mas fala. Nosso corpo diz isso. Você consegue dizer. Seja escrevendo, seja gravando um áudio, seja fazendo uma ligação. Mas fala o que faz sentido para você nesse momento. Fala do jeito que dá. Mas fala. Fala, porque se você não falar, as coisas elas vão se desprendendo, vai ficando sem raiz, vai ficando sem essa essência que conecta uma coisa na outra e vai levando a gente para outro lugar, atropelando tudo, como um carro sem marcha, desenfreado, numa ladeira. Mas para falar, antes a gente precisa, sabe o que a gente precisa? Se escutar e validar tudo aquilo que a gente está sentindo. E para mim, isso é uma das coisas mais bonitas que esse filme ele mostra sobre essa importância da gente se escutar, de validar aquilo que a gente está sentindo, mesmo que isso dê vergonha, que isso frustre, que decepcione as pessoas que estão ao nosso redor. Como nesse caso do filme, se ela dissesse, certamente decepcionaria a pessoa que ela estava junto. Mas como é importante dizer. O filme chama Animais. Animais é esse filme. É muito importante a gente dizer aquilo que faz sentido. Porque a decisão adiada nesse filme não ia resolver o problema. Só faria o problema crescer. Se ela mudasse de país, se ela fosse, adiar uma situação, não é resolver. Para mim, a nossa consciência, ela é muito parecida com esse sensor, que fala que a gente precisa descansar um pouco, que diz que que o que a gente está fazendo, sabe quando a nossa consciência, esse sensor diz que o que a gente está fazendo não faz sentido para nós?
que diz assim: Marielle, isso não te nutre. Faz assim, Valéria, isso não te faz bem. Sofia, por que você está insistindo tanto nisso? É esse sensor que a gente tem que estar atento na nossa vida. Esse sensor que diz, tente outra coisa, arrisque algo, mude de estratégia. Às vezes é necessário parar, pensar. Às vezes é necessário silenciar. Mas que a gente saia desse modo automático. A gente vai fazendo as coisas tanto de forma automática e sem pensar. Outro dia eu me dei conta, agora na mudança, tava muito calor, que a gente tá aqui no verão. E aí eu me dei conta que eu tava matando, eu tava um dia aqui trabalhando e tinha um bichinho, esses bichinhos bem pequenininho, que não faz mal a ninguém. Ele tava aqui voando, tava aqui ó, andando na mesa. E aí eu fui e matei o bichinho, apertei ele e matei o bichinho. Quando eu pensei, eu falei assim, por que eu tô matando esse bichinho? Não precisava matar esse bichinho. Como é automático, eu tô matando porque eu sei que quando eu vejo eu vou com o meu dedão e aperto. Então tem muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente vai fazendo de forma automática. Como hoje de manhã que eu fui responder para as minhas filhas. Eu respondi de forma automática, pensando somente em mim. Pensando ali no quanto de trabalho que eu vou poupar nos meus próximos dias. Não é nada grave, mas é algo que eu não estou enxergando elas. Não estou enxergando elas 100%. Eu não estou acolhendo os sentimentos delas. Quando elas me dizem que estão chateadas porque não têm amigas, eu logo quero resolver. Eu logo quero fazer com que elas se sintam bem. Porque para mim, a gente tem que se sentir bem sempre. E a gente esquece que sentir tristeza, se sentir às vezes mal, faz parte da vida. E a gente não precisa ter o controle sobre o que a outra pessoa está sentindo e fazer com que ela deixe de sentir. A outra pessoa só precisa do nosso acolhimento. Ela só precisa saber que a gente está lá, disponível, ouvindo. Que a gente está lá, inteiro, de corpo, na escuta, no olhar, sem precisar. Ah, mas não precisa de tanto, né? Daqui a pouco você vai ver que você vai fazer amizade. Uma das coisas mais bonitas que o filme mostra para mim é essa capacidade intransferível e valiosíssima que a gente tem de se questionar, de se escutar, de escutar não somente como um exercício de escuta, um exercício de ouvir com atenção, mas de se movimentar a partir dessa escuta. Não é somente se ouvir, é se movimentar. Tem gente que não consegue se escutar, porque tem uma necessidade gigante de agradar a outras pessoas. Pode ser o seu caso. Comece a pensar na sua vida. Comece a pensar nas atitudes que você tem, nas decisões que você toma na sua vida. Às vezes, você não está se permitindo se escutar porque você tem uma necessidade gigante de agradar a outra pessoa. Tem gente que não consegue se escutar porque tem medo de assumir a responsabilidade pelo próprio desejo. Tem gente que não consegue se escutar porque tem medo de ser rejeitado. Tem medo da rejeição. Tem gente que não consegue se escutar porque tem dificuldade, porque tem a crença de que aquilo que eu sinto não tem valor. Então eu nem vou me ouvir, porque tudo que eu penso, na verdade, não é importante. Talvez esse seja o seu caso.
Mas eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Sabe? A gente precisa prestar atenção o que atrapalha esse seu sensor interno. Porque no decorrer do nosso dia, da nossa vida, quais são os gatilhos ou as questões que quando aparecem na nossa vida, na sua vida, você não consegue se escutar? Porque não é sempre que a gente não consegue se escutar. A gente se escuta, a gente não é nada 100%. A gente não é nada 100% uma coisa. Nós somos feitos de muitas coisas. E tem vezes que a gente se escuta, mas tem outros momentos que a gente não consegue se escutar. Então eu queria que você prestasse, o meu convite é que você prestasse atenção. Quando é que aparece algo na sua vida que você não consegue se escutar? Quais são esses gatilhos? Que você não consegue, quando que você não consegue honrar com aquilo que você está sentindo? Que você silencia o que você está sentindo. No filme, a personagem, é evidente que ela adia as coisas que ela gostaria de fazer com medo de decepcionar a outra pessoa. Então, de tempos em tempos, é importante a gente se questionar o que está atrapalhando o nosso sensor interno. O que está impedindo de você se escutar? O que está impedindo de eu me escutar? Sabe por quê? A nossa vida é muito dinâmica. Hoje, a gente está se ouvindo. Hoje nós estamos nos escutando. Mas amanhã algumas coisas acontecem e você se pergunta, por que eu não estou me ouvindo? Por que eu não estou me priorizando? O que está acontecendo o que está acontecendo para eu negligenciar o meu corpo e o que eu sinto? A gente entra numa vida automática onde a gente se atropela de sim quando a gente quer dizer não. E o que eu estou trazendo aqui não é no sentido de que quando eu digo que o tema dessa nossa conversa é minha última opção é cuidar de mim, não é no sentido de que você precisa, deixa de cuidar de alguém para você cuidar de você. Não é esse sentido, porque só você será capaz de perceber se você tem que deixar de cuidar ou fazer alguma coisa. Quando a gente passa dias e dias sem lavar o nosso cabelo, sem passar um creme no rosto, sem cuidar, olhar para a nossa pele, talvez esse seja o sensor dizendo: o que está te impedindo de olhar para você? São esses sinais que a gente precisa ficar atento. Isso não significa que você tem que deixar de olhar para sua criança, deixar de fazer algo para outras pessoas que você esteja fazendo. Significa que você precisa encontrar um momento para você se priorizar. Para você entender esse sinal que está acionado dentro de você, dizendo: lembre, eu estou aqui. Eu estou me deixando para o último plano. Então, preste muita atenção, porque o que esse filme que eu quis compartilhar com você hoje me fez refletir é que quanto mais a gente se escuta, mais a gente escuta. E quanto menos a gente se escuta, menos a gente consegue se respeitar e entender o que a gente está sentindo. E a gente vai se distanciando cada vez mais, e quando vai ver, a gente só sente um vazio dentro de nós. E é a vida, olha, como esse carro desenfreado, esse carro sem marcha, que vai descendo ladeira abaixo, atropelando a gente mesmo. É isso que eu queria compartilhar essa semana com você, essa reflexão que eu gostaria de iniciar essa semana. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você acha que vai fazer sentido para mais alguém, se de repente, nessa nossa reflexão de se priorizar, de tomar cuidado com esse nosso sensor interno, se você acha que vai fazer sentido, faz sentido para uma outra pessoa,
compartilha depois esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante. A vida, ela não tem certo ou errado. Não tem assim, eu quero, faça desse jeito que, olha, vai dar tudo certo, vai ser sucesso na sua vida. Não tem isso. Tem momentos que nós temos medo de ouvir esse nosso sensor interno. Eu só acho que a gente precisa tomar cuidado para que isso não se torne um hábito. Existem momentos que a gente não vai mesmo lembrar de passar um creme no nosso rosto. Existem momentos, fases da nossa vida, que é isso que a gente tem. Mas é a gente sempre voltar, se conectar para que isso não torne um hábito, para que a gente entenda que essa é uma fase, mas que logo eu vou acionar esse meu sensor e eu vou prestar atenção no que a minha vida está querendo dizer. Quero que você fique atento e não desativar esse sensor interno, porque a vida é tentativa e erro. Não vai ser certo, a gente vai, olha, esse caminho é o certo. Não, a vida é tentativa e erro. Às vezes a gente vai errar, só que a gente vai lembrar de entrar no trilho e fazer e tentar uma nova rota. E essa reflexão que eu quero trazer para você essa semana. Eu espero de coração que tenha feito sentido. Quero agradecer por você ter chego até aqui, ouvido até aqui, estar comigo nesse momento. E até a próxima semana. Até mais.